já ouviu falar da doença do mofo? Gente, para tudo. Como é que é essa história? A gente convidou hoje o alergista Dr. Clóvis Eduardo Galvão. Bem-vindo, boa tarde. Para explicar para a gente um pouco disso, que eu acho que ninguém está livre, né, doutor? O que é, então, essa doença do mofo? Ninguém está livre porque é uma doença inflamatória que a pessoa apresenta quando se expõe ao mofo, que na verdade é o fungo. E ninguém está livre porque esses fungos eles têm uma distribuição universal. Você tem em São Paulo, mas você tem, na verdade, do Oiapoque ao Chuí. O Brasil é um país tropical, quente e úmido, e é exatamente nesse tipo de ambiente quente e úmido que o fungo mais se prolifera, né? Puxa vida. Agora, dá uma olhadinha nessas imagens e você vai contando pra gente como é que isso acontece na nossa casa. Olha lá. O que fica presente, então, doutor, que aí isso começa a acontecer? Claro, às vezes a gente não enxerga, né? Quando a gente começa a visualizar essas manchas nas paredes ou mesmo nos armários, o fungo ele já estava ali presente pelo menos há algumas semanas. Nossa. Então, quando você começa a visualizar essas manchas, é porque ele já se instalou. Geralmente tem alguma infiltração por trás, algum fator que aumentou a umidade. E como aquele lugar especificamente ele não é muito arejado, isso proporciona o crescimento desse micro-organismo que na verdade é muito rápido, né? Não são todos que vão ser danosos à nossa saúde, mas uma grande parte deles vai causar problemas respiratórios, problemas de pele e essa doença inflamatória sistêmica que a gente popularmente conhece aí mais como doença do fungo, né? Olha só que interessante. Está muito associado com aquela síndrome do edifício doente. Então é bom lembrar que não é só em casa, né? Às vezes até no ambiente de trabalho, nas grandes cidades como São Paulo, que você citou aí, é muito comum você trabalhar naqueles edifícios hermeticamente fechados, com ar-condicionado central. Eu ia te perguntar. E é exatamente esse ambiente que, às vezes, proporciona uma exposição um pouco maior a esse fungo e, de repente, pode dar essas doenças inflamatórias. Então, por exemplo, ele pode estar ali no ar-condicionado que não tem uma limpeza. Ele pode estar no ar-condicionado se a manutenção não for aquela adequada, né? E aí a gente está inalando isso no ambiente. Então, Exatamente. Esse é o perigo, porque a pessoa fala, não, mas está ali, eu não estou encostando, eu não cheguei perto. Não, ele vai proliferando e a gente vai inalando, então. E as partículas que a gente inala são partículas invisíveis a olho nu. Então, não é aquela parte ali que está causando aquela mancha que você inala. São pequenos esporos que eles usam para se reproduzir, que ficam dispersos no ar e a gente vai inalando, né? Meu Deus, daqui a pouquinho nós vamos conversar como que a gente faz para se livrar disso. Mas antes, vamos conhecer os sintomas. Então, se você se identificar um pouquinho com os sintomas, olha, pode ser que tenha aí uma boa parte dessas famílias andando na sua casa. Dá uma olhadinha nos sintomas, o doutor vai contar pra gente. Falta de concentração, então. Falhas de memória e confusão mental, como a gente tinha citado, esse mofo, esse bolor, ele pode, é uma doença sistêmica, inflamatória. Quando a gente fala sistêmico, a gente quer dizer que atinge o corpo todo, o organismo todo. Então, esse tipo de sintoma fala a favor de um comprometimento mais de sistema nervoso. Tá. Então, dependendo do tipo de sintoma que o paciente vai apresentando, aí a gente vai tentar direcionar a nossa investigação médica para aquele determinado sistema ou aparelho. E é engraçado que a gente vai ver outros sintomas aí relacionados a essa doença e eles são inespecíficos. Isso dificulta muito o diagnóstico. Às vezes demora alguns meses até o médico fazer o diagnóstico. Imagina, porque como é que faz, né, o diagnóstico exato, assim, a pessoa até não conhece o ambiente, a casa que a pessoa convive, enfim, como é o ambiente de trabalho, muitas vezes, e tudo isso está relacionado, então, é o dia a dia mesmo que está comprometido com a inalação dessas partículas. E também tem uma parte que vai colaborar muito, que é a suscetibilidade individual. Então, você tem 4, 5 pessoas naquela casa, não necessariamente todos adoecerão. Tá. Se alguma pessoa tiver uma suscetibilidade maior, o sistema de defesa não está muito adequado, então ele vai ter uma facilidade maior de adoecer por exposição àquele fungo. Que horror, a imunidade vai lá, ó, pro pé, né? Olha, a gente tem mais sintomas para mostrar para vocês, a gente vai passando todos eles aí seguidamente. Tremores, tontura, vertigem, nossa. Que também tem a ver com comprometimento do sistema nervoso, né? A gente pode ver na sequência os outros sintomas, mas
todos eles, como eu citei anteriormente, quando você, dependendo do órgão que está associado, é que a gente vai ter aqueles sintomas. Então, conversando com o paciente, a gente vai ver se tem história de que ele está exposto ao fungo ou não. E tem uma das complicações que eu diria que é a mais comum, que são os sintomas de doenças alérgicas, principalmente as doenças respiratórias, né? Eu ia chegar lá. Porque no nosso meio, aqui no Brasil, o principal causador dessas doenças respiratórias são os ácaros, e onde tem fungo, tem ácaro. Porque o ácaro ele também é um micro-organismo que precisa de calor e umidade, e o fungo é um substrato alimentar para alguns ácaros. Então, onde você tem fungo, provavelmente você tem ácaro. Na nossa população aqui no Brasil, 80% dos indivíduos que têm um teste alérgico positivo, essa positividade é para o ácaro. Gente. Então, realmente, para nós aqui no Brasil, é a principal causa de rinite alérgica, asma alérgica, que o pessoal conhece popularmente como bronquite, sinusites e outras alergias respiratórias, né? E aí, vivendo ali no ambiente, inalando, ele vai começar a manifestar. Então, claro, algumas pessoas são mais sensíveis e vão sofrer um pouco mais. Que coisa. Tem mais sintomas pra gente colocar? Vamos colocar aí. Vocês já vão identificando, né? Criançada que tosse, né? Olha lá. Suores noturnos, sentir-se com frio quando tá calor, problema para regular a temperatura. Interessante isso. São coisas bem específicas, né? Esses são alguns casos mais avançados, onde você já tem aí um comprometimento do sistema termorregulador. E algumas vezes até uma febre baixa, geralmente inferior a 38 graus, que não preocupa muito as mães no primeiro momento, mas aquilo começa a se repetir por dias e por semanas, e aí já começa a chamar a atenção. Opa, tem alguma coisa aqui que não está dando muito certo, né? Puxa. Os fungos, eles dão um quadro no pulmão que é muito semelhante à pneumonia, mas que é um processo inflamatório no pulmão. Então, a gente chama de pneumonite de hipersensibilidade. E você sempre tem um histórico de uma exposição contínua e um pouco prolongada a esses fungos. A gente vê muito, por exemplo, em criadores de aves, alguns criadores de aves, pessoas das cidades mais rurais que lidam com armazenamento em silos, com aqueles fenos para alimentar animais, então eles estão expostos a fungos, a esse bolor, né? E acabam inalando essas partículas, causam essas pneumonites de hipersensibilidade. Um quadro bem insidioso, vai se instalando devagarinho, a pessoa tem fadiga, cansaço, indisposição, essas desregulações aí da temperatura corporal. Muito interessante. E dá para detectar, tem algum exame que é possível ser feito? Nessas pneumonites a gente consegue detectar pelo raio-x. Uma radiografia do pulmão vai mostrar algumas alterações, né? Então, essas manifestações clínicas já chamam a atenção do médico. A história clínica vai ajudar a gente a pensar nesse diagnóstico, e aí uma das ferramentas que a gente tem é fazer exames de imagem para ver se tem alguma coisa alterada no pulmão. Alguns exames de sangue também podem ajudar, porque para alguns fungos a gente tem algumas sorologias. E em se tratando de uma suspeita aí de um quadro alérgico, você tem os testes alérgicos que também ajudam, né? E que na maioria das vezes, como você comentou, de ácaro e tal, é 100% para quase todo mundo, né? Então. Não tem muito jeito, né, doutor? Nossa população foi alérgico, você já tem 80% de ter um teste alérgico positivo para o ácaro. Para o ácaro. Tá aí. Olha esse sintoma, gente. Olha que interessante. Cãibras, dormência, formigamento, dores nas articulações. Isso confunde mesmo com muitas outras coisas. Porque é uma doença inflamatória. Muitas vezes você acaba tratando como se fosse um outro quadro, né, até você chegar naquele diagnóstico real. E a pessoa também deve ficar espirrando muito, tá sempre com o nariz vermelho, né? A voz, às vezes, bem prejudicada. E já você vai dar dicas como é que a gente acaba com eles, como é que a gente faz a limpeza. Durante o intervalo, estávamos brincando, inclusive, como é que são feitas as limpezas aí, as criatividades, porque, gente, é muito pó. É muito pó. É muita sujeira, é muita poluição. Eu acho que aí a gente está falando da casa de todo mundo, quem mora no alto, quem mora para baixo, quem mora, né, em casa térrea, é muito pó. A gente fala todo dia, da onde vem tanta sujeira, não é verdade? É verdade. É claro, de toda essa poluição que hoje a gente tem, infelizmente. Isso mesmo. Olha lá, mais um sintoma. Dores abdominais, enjoo, diarreia e alteração do apetite.
Aí você vê que já está demonstrando mais um comprometimento do sistema digestivo. E aí realmente o paciente vai ter uma prevalência, né, uma frequência maior de sintomas de diarreia, de cólica, então mostrando que realmente alguma coisa no trato gastrointestinal que não está indo muito bem. Puxa vida, e pode ser o mofo, hein? Tem mais? Tem, né? Olha lá. Tem mais alguns sintomas, a gente vai se identificar. Mandem perguntas, hein? Dificuldade em perder peso mesmo após iniciar a dieta? Porque muitas vezes você tem alguns distúrbios hormonais que acabam dificultando aí também esse controle de peso. Uma das terapias que a gente faz para tratar isso é o corticoide. O corticoide, nesses casos, ele é usado por um período um pouco prolongado, por isso que tem que ser com prescrição médica, Puxa. Né? Mas mesmo assim, se você tiver que estender esse tratamento por um pouquinho mais, acaba retendo um pouquinho de líquido, então acaba ganhando um pouquinho de peso, dificulta o resultado da dieta. Olha que Mas depois que você suspende o medicamento, você consegue retomar o seu metabolismo normal e por isso que a gente fala, se tiver que optar por essa terapia com corticoide, que seja sob a supervisão do médico, né? Perfeito. Tá aí, tem mais um último sintoma. E a gente vai começar com as perguntinhas do público, hein? Sede excessiva e constante, vontade aumentada de fazer xixi. Na verdade, altera um pouquinho esse equilíbrio de hidroeletrolítico, que é o equilíbrio dos líquidos no organismo, e acaba tendo essa descompensação que a pessoa tenta repor mais líquido, né? Dá uma desidratação e acaba dando esses sintomas também. Gente, vocês viram isso? Uma coisa né, interessante se falar, porque parece que o negócio meio que está com todo mundo. Um pouco desta doença em casa não tem muito jeito. A gente vai começar com as perguntinhas do público e no final, como é que a gente elimine, falar um pouco do tratamento, porque eu até tenho uma dúvida. Você comentou de corticoides, mas já você me conta se também tomar manipulações antifúngicas, enfim, Sim. que hoje é possível, se isso também pode ajudar. A gente... Olha lá, na tela a perguntinha do público. Sandra, obrigada, um beijo. Como eliminar, então, o mofo dos móveis? Primeira coisa. O primeiro aspecto é você saber o que está causando o crescimento daquele mofo ali, né? Então, a gente vai tentar identificar a causa para saber se, de fato, porque não adianta você eliminar aquele mofo e dali a 2, 3 semanas o mofo volta se você não eliminar a causa. Uma dica bastante caseira, assim, é você usar o hipoclorito, que é a água sanitária. Então, você vai fazer uma diluição aí de um copo americano, mais ou menos 200 ml, em 4 litros de água, e você vai aplicar com uma escova, sem umedecer muito. Isso serve para tapetes, carpetes, estofados. Deixa agir por 4, 5 minutos, e depois você retira aquele mofo, aquele resto que fica limpa. Isso serve também para as paredes. Olha, que legal. Essa solução. A gente tem algumas soluções fungicidas também, que são vendidas em casas de alérgicos. E tem que ter cuidado com aqueles fungicidas usados em casas agrícolas, porque muitos deles são tóxicos e não se aplicam para o uso domiciliar, né? E alguns até vão manchar seus móveis, né? Vão manchar a sua parede. Então precisa ter cuidado quando for usar esse tipo de produto, saber se ele é adequado mesmo para o uso domiciliar. Muito bom. Doutor, tem um monte de perguntinha. Vamos uma atrás da outra. Será que aspirador de pó pode? Já já a gente vê. Dani, beijo pra você. Obrigada. O mofo dos alimentos é o mesmo que aparece nas roupas? Não no é alimento mesmo. A gente vê rapidinho, né? Não é o mesmo, porque o mofo dos alimentos geralmente é a degradação biológica daquele alimento que vai dando aquele crescimento. Tá. E nas roupas não, seria mais uma sobreposição, um micro-organismo que está se sobrepondo ali. Então não é o mesmo, e inclusive as doenças que eles causam, os sintomas que eles causam são diferentes. Essa é uma boa pergunta. E o contato na pele? Então a gente está falando de respirar essas partículas, que é algo já que compromete. Agora, se você veste uma roupa que está ali com o mofo. Ele pode causar em alguns pacientes irritação e coceira, mas alguns mofos, alguns fungos causam doença de pele mesmo, como as micoses, né? As micoses são causadas por fungos, mas são outros fungos, são fungos diferentes dos fungos que causam doenças respiratórias. Tá. Perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Joyce, um beijo. Tenho filtro de barro e preciso limpar todos os dias, senão ele fica mofado. Isso é normal? Isso é normal dependendo do ambiente que você tem em casa. O que você precisa verificar é se
É porque o filtro ele tem a umidade, porque você está armazenando água ali dentro, você precisa verificar o estado dele por dentro, né? Se essa umidade for por fora, ela vai ser menos prejudicial para você e você, de fato, precisa fazer essa limpeza diariamente. Tenta essa mistura que a gente falou do hipoclorito, da água sanitária, que pode te ajudar. Muito bom. Mais perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Cris. Beijo. Alergia a mofo e a bolor tem cura? Essa é a Cristiane também. Então, a pergunta dela é boa. A gente nunca fala, quando se trata de alergia, a gente não pode falar em cura, mas a gente controla ao ponto de você parar de tomar a medicação e parar de ter o sintoma. O médico evita de falar em cura, porque daqui a 10, 15 anos, se você voltar a ter contato com esse mesmo agente que causou sua alergia, você pode voltar a ter os sintomas e vai dizer, poxa, mas o doutor me falou que eu estava curado. Mas é bom que a gente entenda que essa não tem cura não significa que é uma sentença, né, para o paciente. Quer dizer, é como uma pressão alta, né? Você vai ter que tratar, você vai ter que controlar esses sintomas da alergia e você pode ter uma excelente qualidade de vida, inclusive sem uso de medicação, se você seguir as recomendações do médico. Muito bom. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Lu, um beijo. Antialérgicos mascaram a doença? Os antialérgicos, na verdade, eles são medicamentos de escolha para você tratar, por exemplo, uma rinite alérgica ou uma alergia que coça a pele, porque eles são antihistamínicos, né? Essas alergias, elas liberam muita histamina no nosso organismo e é por isso que a gente coça, é por isso que a gente espirra. Quando você usa um antialérgico, você vai eliminar esses sintomas, mas você não está tratando a causa da alergia. Então, você vai ter que usar o antialérgico para tratar a crise e fazer o tratamento adequado da alergia. Tá aí, tem que procurar ajuda, né? Não dá para medicar, principalmente as crianças, sair fazendo uma bobagem, porque o assunto é sério. Eu tenho duas perguntinhas, tem mais do público, mas assim, aspirador de pó pode? É bom, bem-vindo ou o aspirador de pó é muito bem-vindo, principalmente se ele tiver aquele filtro que retém partículas menores, que a gente chama de filtro EPA, HEPA, ou aquele selo de água, porque eles retêm as partículas finas de poeira, que é onde a gente encontra os ácaros, os mofos. E o que a gente não recomenda muito para a casa de quem tem alergia é a vassoura, porque você tira a poeira visível e coloca aquela poeira invisível em suspensão. Então, se você não puder investir no aspirador de pó, o pano úmido resolve perfeitamente o problema. Você usa no chão e usa nos móveis, que você vai estar livre dessas partículas dispersas no ar. Gente, é interessante isso, porque a gente sabe, não tem jeito. Acaba sendo todos os dias e todo dia você limpa, o pano sai, né, escuro e tal. Você fala, pelo amor de Deus, mas limpei mais cedo, como é que já tá assim? É assim mesmo. Sabe o que estão perguntando, doutor? Daquelas limpezas a vapor. Existem aparelhos no mercado já, que a gente não vai dizer a marca, eles não são nem nacionais, enfim, custam até, tem um valor bem alto, mas que proporcionam aí uma limpeza, enfim, que falam que sai tudo na água, né? Tem duas marcas muito famosas, pessoas que alugam esses aparelhos. Não queria entrar muito nessa parte, não é uma parte, não quero fazer uma parte comercial aqui, mas pode ser efetivo, não é ruim, né? Assim, não é uma coisa que a gente recomenda de rotina, porque como você falou, o custo realmente não compensa, mas se você tem alérgicos em casa, 1, 2 vezes por ano, pelo menos a cada 6 meses, seria interessante fazer uma limpeza dessa, para depois você fica só fazendo a manutenção, porque de fato eles são efetivos. Perfeito, doutor. Tá aí, gente, o equilíbrio sempre, né? Sempre. Não precisa comprar a máquina também. Também para quem tem, que bom. Parabéns que você tem a máquina, então usa. Mas também, né, vamos ter o bom senso aqui. Perguntinha do público, olha lá, dá tempo de mais uma? Obrigada, Vanessa, um beijo pra você. Tenho rinite alérgica e quando vou tirar o pó dos móveis, ela ataca demais e me dá muita indisposição. O que eu posso fazer? Olha, o ideal é que você tivesse outra pessoa que fizesse essa limpeza para você, porque máscara, né? Isso é o dia a dia nosso no consultório. Você é alérgico à poeira, você se expõe à poeira, você vai ter o sintoma, né? Mas se você puder usar uma máscara para proteger, principalmente aquelas máscaras mais profissionais, que tem um filtro um pouquinho mais robusto e que vai realmente reter essas partículas, aí seria melhor, você provavelmente vai ter menos sintomas. Se você não puder investir nessas máscaras, amarra um pano na cabeça, não vai ser tão efetivo,
mas com certeza vai te dar mais conforto quando você for fazer sua faxina. E não esquece de usar o pano úmido, porque isso vai diminuir a poeira em suspensão e você vai conseguir fazer a sua limpeza mais efetivamente. Muito bom. Doutor, para encerrar, eu tenho uma última perguntinha que eu vou fazer uma comparação, enfim, para ficar mais fácil. Os médicos dizem normalmente que o ideal é que não só as crianças, mas que os adultos também tomem aquele remedinho para verme, né? Pelo menos de 6 em 6 meses, que isso é saudável, que isso faz bem. A gente esquece, né, gente? A gente não fez essa pauta ainda aqui no programa, eu acho que é um belo assunto. Quando a gente está falando aí dessa parte do mofo e dos fungos, então, como eu te coloquei a pergunta há pouco, tomar antifúngico também, ter um controle aí de 6 em 6 meses, é benéfico? É o que deveríamos fazer? O antifúngico especificamente, você só vai poder tomar se você tiver o diagnóstico daquela infecção fúngica. Perfeito. Dependendo, como a gente falou, alguns é no pulmão, outros é sinusite fúngica, você não vai adiantar muito, né? Em alguns casos, o médico vai te prescrever o antifúngico por um período prolongado, junto com o corticoide. Em alguns casos, por exemplo, a sinusite fúngica, só mesmo a cirurgia que vai te ajudar. Tá. Então, cada caso é um caso e esse tratamento é um pouco particularizado, né? Tem que estar em contato com o médico. Não adianta falar, então, eu vou fazer essa escolha, estou prevenindo. Não tem muito jeito. Não é desta forma. Não é dessa forma. Mas foi perfeito. Ótimas dicas. E vamos lá, gente. Juntos contra o mofo, contra o pó. A gente está aí. É uma batalha diária isso. É um leão por dia mesmo. Dr. Clóvis Eduardo Galvão, que é alergista, hoje participou com a gente. Muito obrigada. Vou deixar um telefone de contato para vocês da Clínica Crossi, que é o 3864-2246. 3864-2246. Te espero numa próxima oportunidade, doutor.